esqueça, né? Daniel, Hamilton, Gessivaldo, William, tá aí. Fala, William, meu irmão. José, Anderson, Santiago, Neemias, Eupídio, o Ale tá aí, o Norton, o Pedro, Maria Eduarda, Igor Santos, Pedro Barreto, o Igor, a Eduarda, o Elírio, o Vitor Correia. Tudo bem com vocês, minha tropa? Ó, pra quem não sabe, as mentorias aqui, tá? Pra quem tá participando pela primeira vez, geralmente eu começo a live aí, depois eu muto a câmera pra eu me concentrar aqui, porque ficar com essa máscara é bem ruinzinho, tá? Então, pra eu me concentrar, eu tiro a câmera aqui pra eu poder tirar a máscara, ficar mais à vontade. E aí, consequentemente, tá? É, eu vou conseguir entregar o melhor pra vocês aqui, beleza? Vamos lá então, galera. A aula já está sendo gravada, tá? Para depois subir ela para vocês, beleza? E a parada é o seguinte, prestem atenção, tá? Eu tô aqui na minha continha de que eu uso para lives. Eu vou até deixar aqui com R$ 5 para operar sempre com R$ 5 aqui, tá? Só para poder fazer demonstrações para vocês. Qual que vai ser o cronograma, né? Na segunda-feira a gente teve diário de trader, tá? Hoje a gente vai aprofundamento na estratégia Patek, tá? Aprofundamento na estratégia Patek. É... E amanhã, que é quinta-feira, que eu fiz a troca. A gente ia ter mentoria ontem, eu troquei de ontem para quinta, porque amanhã o meu dia vai estar mais de boa, vai estar mais tranquilo, tá? Amanhã a gente vai fazer conceitos gerais, análise gráfica e estratégia matadora, tá? E aí a gente vai finalizar a nossa semana de aulas na semana que vem, mais 3 aulas completas, beleza? E hoje a gente vai aprofundar aqui na estratégia Patek, tá? Eu vou ensinar vocês como analisar aí a estratégia Patek, se ela vai respeitar ou não vai, né? Se o mercado tá bom ou não para se pegar a operação na estratégia Patek. Por que o nome estratégia Patek, galera? Eu mesmo que dei esse nome, tá? Basicamente a gente utiliza um indicador aqui que se chama indicador fractal, tá? Dá para colocar aqui também, cara, o quer ver, ó? Dá pra gente colocar aqui um outro indicador junto, dá para colocar o Kelter Channels, tá? Mas o Kelter Channels não tem tanta necessidade assim. Ele só indica regiões mais fortes de mercado, tá? Mas eu denominei de indicador Patek por quê? Porque foi a estratégia que eu utilizei, né, em uma alavancagem ao vivo para poder fazer o meu primeiro dinheiro de um Patek Philippe, que é um relógio caríssimo aí, né? Não sei se todos vocês conhecem. Então eu denominei de estratégia Patek porque foi a estratégia que me fez colocar dinheiro no bolso muito rápido depois que eu entendi essa estratégia. Não sei se vocês perceberam, mas vocês perceberam que é, toda live eu nunca tiro os indicadores? Por quê? Porque ele me ajuda a analisar, tá? Ele me ajuda a analisar o mercado. Toda live eu não tiro os indicadores, porque ele me ajuda a analisar se o mercado tá legal, se o mercado não tá, tá? Então, o indicador do período 3, fractal período 3, que é o indicador Patek, né, que eu denominei de Patek, é fractal período 3, ó. Vou ensinar vocês a adicionarem aqui, ó. Tu vem aqui, para quem não sabe, né, indicadores, outros, fractal, nesse período aqui tu coloca 3, é só isso que você precisa fazer, tá? Só isso que você precisa fazer, mas absolutamente. Tá tudo bem, amor? Tá tudo bem? Certeza? Pera aí, tropa, só ver se minha noiva tá bem aqui. Então, tropa, vamos lá. Como que você vai analisar aqui o fractal, tá? Como é que funciona o fractal? Ele basicamente dá a seta pra gente indicando compra ou venda, tá? Se ele vier com uma seta indicando a cor verde, ele tá indicando pra gente uma compra na próxima vela, tá? Ó, essa vela aqui, ele indicou uma seta verde, então significa que essa próxima vela ele padronizou como uma vela de venda e bateu perfeitamente aqui a estratégia, ó, tá vendo? Bateu perfeitamente aqui a estratégia. E se ele vem com uma vela vermelha, ele indica pra gente o quê? Um padrão de compra, tá? Então é basicamente você faz o contrário. Se vier seta vermelha, na próxima vela tu entra com compra e se vier seta verde, na próxima vela tu entra
com venda, tá? É basicamente isso a estratégia Patek. O legal da estratégia Patek é que você consegue utilizar ela em qualquer período de vela, em qualquer tempo de expiração, tá? Eu gosto muito mais de usar em período de expiração de 3 minutos e de 5 minutos, tá? Período de vela sempre em 5 e período de expiração sempre em 3 e em 5 minutos. Mas ela também funciona em diversos períodos de vela, tá? Então, se você quiser mudar a tua estratégia, tu consegue. Eu tô passando aqui para vocês o que é mais validado, tá? Obviamente que se você colocou um período de vela de 15 segundos, tu tem que mudar o teu tempo de expiração também, tá? Teu tempo de expiração tem que ser em 15, ó. Tá vendo como a estratégia ela bate até mesmo em o indicador ele bate perfeitamente, até mesmo quando se trata de período de vela diferente, ó. Tu só tem que colocar o período de vela mediante o tempo de expiração mediante o período de vela, ó. Olha como bate perfeitamente, ó. Tá vendo? Olha como bate perfeitamente. E aí, o que que eu quero ensinar para vocês? Aprofundamento nessa estratégia. Como analisar da forma correta essa estratégia. Primeiramente, você precisa definir qual vai ser o teu operacional. Se vai ser operacional de minutos ou de segundos. Por quê? Essa estratégia, como eu já falei, ela funciona tanto para minutos quanto para segundos. Então você precisa ter isso definido. Bom, eu me identifico mais com operações em segundos. Então você muda aqui o teu período de vela para 10 ou 15 ou 5. Você quem escolhe, tá? Bom, eu me identifico mais com operações em minutos. Então, se você se identifica mais com operação em minutos, coloca sempre o período de vela de 5, tá? Se você se identifica mais com operações de minutos, coloca sempre o período de vela em 5. Beleza? Sempre, sempre, sempre. Certo? Eu vou fazer com de 5 aqui, só para demonstrar para vocês como analisar se a estratégia está batendo ou não, tá? Vamos lá. O que que você precisa entender, primeiramente? Bom, beleza, então. Coloquei aqui um indicador fractal, tá? E aí você precisa entender se o gráfico em que você está analisando, ele é um gráfico de tendência de alta ou de baixa, ou se ele é um gráfico de suporte e resistência. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender, tá? Primeiro, se ele é um gráfico de linha de tendência de alta ou de baixa, ou se ele é um gráfico de suporte e resistência, tá? Esse é o primeiro ponto que você precisa entender aí para aplicar a estratégia Patek. Por exemplo, esse gráfico SDBRL aqui, a gente identifica que ele é um gráfico de linha de alta, tá? Linha de tendência de alta. Ele não é um gráfico que está tanto para linha de suporte e linha de resistência. Claro, tem a linha de suporte e linha de resistência, todo gráfico tem. Mas esse daqui ele tá mais para linha de tendência de alta do que para tracejamento em suporte e resistência, tá? Então, tu vem aqui e faz o tracejamento, ó. Vou pegar aqui o fundo máximo, pegar aqui nos pavis das velas, beleza? Ó, ele tá batendo perfeitamente, ó. Ele tá sempre batendo aqui, certo? Na linha de tendência e voltando, tá? Ó, se você analisar, ele tá sempre batendo e voltando. Ele no máximo ultrapassou um pouquinho aqui e já voltou novamente, beleza? Então a estratégia está batendo perfeitamente, tá? Então esse é o primeiro ponto que você precisa analisar para poder aplicar a estratégia Patek, tá? Esse é o primeiro ponto que você precisa analisar para poder aplicar a estratégia Patek. Se ele é um gráfico de linha de tendência de alta ou de baixa, ou se ele é um gráfico de suporte ou resistência, tá? Quando o gráfico ele é de linha de tendência de alta e de baixa, como eu estou mostrando aqui para vocês, é muito mais seguro a gente pegar operações somente de compra, tá? Por quê? Porque ele é um gráfico que ele tá com linha de tendência de alta. Então, quando ele tá descendo, tá? Quando ele tá descendo, ele pode ter uma, duas, três, quatro velas seguidas ali descendo, tá? Ou então ele pode ter só uma. Vai variar muito, ó. Se você analisar aqui as velas, ó, três velas de descida, aqui só duas, aqui três, aqui duas, aqui uma, aqui uma. Então ele é um gráfico que varia muito, tá? Então, um gráfico de linha de tendência você vai sempre a favor da tendência quando se trata da estratégia Patek, tá? Você vai sempre operar a favor da tendência, certo? Então você só pega operações quando vier aqui indicação para vocês de compra. Quando vier setinha vermelha, você entra, tá? Com indicação de compra, beleza? Para você sempre operar a favor da tendência. Então, por isso que você precisa analisar se o gráfico ele é de suporte ou de resistência, ou então se o gráfico ele é de linha de tendência de alta ou de baixa. Se ele for de linha de tendência de alta, tu só vai pegar operações de compra. Por mais que ele venha também indicadores aqui
de venda, ele é um pouco mais arriscado, os indicadores de venda, tá? Porque é um gráfico que tá para a linha de tendência de alta, beleza? Então você vai pegar mais operações de compra para ser a favor da linha de tendência. Se a linha de tendência for ao contrário, se o gráfico estiver na descida constante, a linha de tendência for ao contrário, daí você vai pegar mais operações de venda do que de compra, beleza? É a mesma coisa, linha de tendência de alta e de baixa é a mesma coisa, só que é ao contrário, certo? Então aqui, ó, você pode perceber que tem muito mais setinha vermelha. Ó, tem bastante setinha verde? Tem, mas nem todas batem, tá? Agora, setinha vermelha tem muita e todas batendo perfeitamente, entendeu? Então, por isso, tá? Esse é o primeiro ponto de todos, beleza? Sobre linha de tendência de alta e de baixa na estratégia Patek. Agora eu quero achar um gráfico aqui que esteja mais propício para suporte e resistência, para poder mostrar aqui para vocês, tá? Deixa eu achar um gráfico bom aqui para suporte e resistência. Cara, os gráficos estão bastante na linha de tendência de alta agora nesse momento, né, velho? Ó, quanto gráfico com linha de tendência de alta, velho. Agora que a gente tá fazendo a live, ó, se liga, mais um aqui, ó. Mais um aqui, batendo bastante linha de tendência de alta. Cara, se vocês acharem, eu vou até tirar o chat, desmutar o chat. Eu deixei o chat mutado pra gente poder focar no conteúdo. Depois eu desmuto pra vocês tirarem as dúvidas. Se vocês acharem um gráfico que esteja bom aí pra linha de tendência, me avisem no chat, tá? Eu liberei o chat aí. Ó, pode ser que esse esteja, hein? Bom, tá um pouco, tá? Tá um pouco, tá? Vamos esquecer essa parte aqui do gráfico, porque ele teve essa quebra, tá? E vamos fazer um tracejamento aqui. Já dá pra gente usar de exemplo, tá? Ó, aqui é a linha de resistência, aqui é a linha de suporte, tá? Vamos fazer o tracejamento. Linha de suporte e resistência é o fundo máximo e o topo máximo do gráfico, tá? Aqui teve uma quebra muito grande, por isso que eu tô fazendo aqui, tá? Porque teve essa quebra de mercado aqui, certo? Já dá para analisar por aqui, já dá para analisar, certo? Quando é um gráfico aqui de é, suporte e resistência, quando que você vai pegar a operação? Calma aí, tropa, rapidinho. Quando é um gráfico aqui, tropa, de suporte e resistência, então, relembrando, tá? Vou até colocar aqui do lado, ó. Quando é um gráfico de linha de tendência, tu vai pegar sempre a favor da tendência nessa estratégia, porque vai ser mais assertivo, tá? Quando é um gráfico de suporte e resistência, você vai pegar a operação em duas ocasiões, tá? Quando ele bater no suporte ou bater na resistência, porque vai vir certeiro, ó, olha só como não erra, mano, ó. Olha só como não erra, tá? Como não erra. Tu vai pegar quando ele bater no suporte ou bater na resistência, tá? Aí tu vai pegar o contrário, vai dar para você pegar bastante operação. Esse daqui é um gráfico que ele não tá em linha de tendência de alta ou de baixa, então ele varia muito, né? Ele tem bastante compra, mas ao mesmo tempo ele tem bastante venda. É um gráfico que varia bastante, tá? Então você vai pegar sempre, sempre, sempre quando o gráfico bater em uma das linhas, tá? Deixa eu mutar o chat de novo aqui, só pra gente não se bagunçar. Você vai pegar sempre quando os gráficos baterem em uma das linhas, ou então quando os gráficos estiverem mudando de tendência. Como assim mudando de tendência? Olha só, esse gráfico aqui, ele teve uma descida muito grande. O que que eu acabei de falar para vocês? Esse gráfico aqui é um gráfico muito variável. Por que muito variável? Deixa eu mostrar para vocês aqui, mano, ó. Ele é um gráfico extremamente variável, tá? Ó, se liga. Ele sobe e desce. Ele não tem uma linha de tendência de alta ou de baixa. Ele é um gráfico bem variável que sobe muito, desce muito, tá vendo? Ó? Se a gente fazer o tracejamento aqui, você vai ver que ele tem bastante subida e bastante descida, variando, fazendo literalmente como se fosse algumas pirâmides aqui, tá vendo? Ó? Aqui mais uma pirâmide. Então, o que que você vai perceber aqui desse gráfico, tá? Quando ele tem uma sequência muito forte de pelo menos quatro velas, seja de subida ou seja de descida, ele obrigatoriamente vai mudar, independente se ele está perto do suporte ou está perto da resistência. Então, são duas estratégias que você consegue aplicar aqui através da estratégia Patek em suporte e resistência. Batendo no suporte e na resistência, tu vai pegar o contrário, né? O próprio indicador vai indicar o contrário para você. E também ficar de olho nos indicadores aqui quando tem uma sequência de quatro
de pelo menos quatro velas aí para ter uma mudança, tá? Aqui tá um exemplo prático para vocês, ó. Esse gráfico ele tá descendo, tá? Ele teve uma, duas, três, quatro, cinco, seis velas de descida. E aqui em nenhum momento ele veio indicador, ó. Só que no começo, né, não veio uma vela completa de compra, mas ele bateu a operação, né? Ficou mais para cima essa vela, né? E é muito importante aqui você entender o seguinte, ó, em nenhum momento ele veio indicador e errou. Ele veio o indicador aqui e aí ele acertou. Então, quando ele vier o indicador, como é um gráfico que está bem oscilativo, é certeza que ele vai bater. É certeza que ele vai subir, nem que seja um pouquinho, para depois ele fazer a oscilação dele de novo, continuar fazendo a pirâmide dele, tá? Então, você pode fazer esse tracejamento no formato pirâmide para você conseguir pegar a operação quando é linha de suporte e resistência, beleza? É bastante informaçãozinha, galera, mas quando vocês forem para a prática, vocês vão ver que faz muito sentido, beleza? Então, é basicamente isso, galera. Basicamente isso, tá? A estratégia Patek, você sempre vai pegar ela ou em linha de tendência de alta e baixa, ou então em suporte e resistência. E aí, em linha de tendência de alta e de baixa é um tipo operacional, e em suporte e resistência é um outro tipo operacional, certo? Isso para operações em minutos, beleza? Agora, quando se trata de operações em segundos, tá? Você pode fazer o mesmo tracejamento, tá? Você pode fazer o mesmo tracejamento, tá? Só que você vai ver que o gráfico ele fica muito mais oscilativo, tá? Ó, ele muda completamente o gráfico e é um gráfico muito mais oscilativo. Então, quando se trata de estratégia de segundos, é mais ali o feeling de mercado mesmo, né? De você ver aí se as velas estão respeitando ou não, tá? Ó, você vê, você fica 5 minutos analisando o mercado. Ó, um indicador que sumiu e não bateu. Dois indicadores que sumiu e não bateu, tá? E aí tu fica 5 minutos analisando e tu conta quantos indicadores que sumiram e não bateram e quantos indicadores que bateram, tá? Mediante a isso você vai ver se a estratégia está assertiva ou não. Para segundos é dessa forma, não tem muito essa parada de suporte e resistência nem nada. Suporte e resistência é mais para operações em minutos, beleza? Aqui ó, a gente já viu que três indicadores apareceram e não bateram, e esse aqui apareceu e bateu. Ou seja, por enquanto tá 3-1 em red, tá? Então, ou seja, o mercado não tá tão bom no momento, mas é sempre bom você ficar pelo menos 5 minutinhos aí analisando, beleza? É assim que se aplica em segundos. E em minutos é do jeito que eu ensinei aqui agora para vocês, ou suporte e resistência, ou linha de tendência de alta ou de baixa. Uma coisa muito importante, vou aproveitar o gráfico aqui, ó, tá? Sempre, sempre, sempre antes de pegar a operação, analisa, tá? Bastante aqui o gráfico, analisa bastante as velas, tá? E é muito importante uma coisa, mano. Muito, 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 muito importante uma coisa. Você analisar se tá tendo bastante vela com indicador duplo, tá? Quando tá tendo bastante vela com indicador duplo, onde na mesma vela vem indicador tanto de subida quanto de descida, significa que o mercado ele não está respeitando bem, tanto que até o próprio indicador tá mandando aqui, ó, entre aspas, pode-se dizer que bugado, né? Tá bugando o indicador, entre aspas, vamos falar essa linguagem mais fácil para vocês entenderem, porque o gráfico não está respeitando bem, tá? Então, quando tá tendo aí, você analisou aqui, ó, nas últimas, pô, agora é quase 10 horas da noite, né? Você analisou nas últimas 3, 4 horas. Não, pode analisar mais, pode analisar aí o dia todo, tá? Vamos supor que você vai operar à noite. Analisa as últimas 6, 7, 8 horas mais ou menos aí de gráfico, tá? E você vê se tá tendo bastante desse ou não. Se tiver tendo aí mais de 7, 8 desse tipo aqui, ó, né, onde vem dois indicadores na mesma vela, toma muito cuidado porque é um mercado que está muito oscilativo e ele não está respeitando os padrões, tá? Então, é isso que você precisa fazer, né, para analisar antes de operar com a estratégia Patek, que basicamente é um indicador fractal. Então vocês podem ver que cada estratégia que eu passar para vocês, antes de ser aplicada a estratégia, vocês vão aprender a logística por trás disso, como analisar a estratégia e analisando a estratégia, vocês se tornam mais assertivos. Por quê? Indicadores estão aqui para ajudar a gente.
mas com a nossa análise técnica, a gente consegue aumentar a nossa assertividade através dele. Beleza, tropa? Deixa eu tirar o compartilhamento aqui rapidinho, tá? Eu quero saber o seguinte: vocês conseguiram entender ou não? Liberei o chat. Fala se conseguiu entender ou não, tá? Quem entrou atrasado, depois eu vou mandar a aula, beleza? Fala se conseguiu entender ou não. Show de bola. Cheguei agora, desculpa, não tem problema, eu vou mandar lá para vocês, tá? Show, vocês conseguiram entender. Alguém ficou com alguma dúvida com relação à estratégia? Digita aí se você ficou com alguma dúvida. Olha só o Norton, olha a agilidade do Norton, galera. Sim, entendi. Peguei uma operação agora no PNUSD, deu bom. Já pegou o estilo de análise e já mandou bala. Tu pegou no PNUSD linha de tendência de alta, né, Norton? Pegou linha de tendência de alta, né? Ó, o Daniel também pegou. Isso, o gráfico 5 minutos, linha de tendência de alta. Mano, olha como faz sentido, velho. Porra, agora eu fiquei feliz, tropa. Tá maluco, mano. Agora eu fiquei feliz, na moral, velho. Agora eu fiquei feliz, velho, de ver que faz sentido que, poxa, vocês já pegaram e já foram pra prática pra ver, tá ligado? Apliquei o que você passou agora no torneio. Bem demais, Daniel. Já cresceu aí no torneio, né? Como você faz a linha de alta e baixa? Boa, boa, vou tirar essa dúvida sua aí. Sempre usar essa estratégia em Blitz? Ah, verdade, esqueci disso. Galera, essa estratégia você pode usar em qualquer tipo de mercado, tá? Mercado Blitz, mercado digital, qualquer tipo de mercado, tá? Beleza? Só não lembro quando você falou no período fractal, período 3, tá? Olha só, presta atenção, mano. Como fazer o tracejamento das linhas, tanto de tendência quanto linha de alta e de baixa, né? Olha só. Tu vem aqui, ó, em ferramentas gráficas, tá, ó. Para você tracejar suporte e resistência, tu pode pegar aqui, deixa eu botar esse gráfico em 5 minutos de novo, pera aí. Tu pode pegar aqui, ó, para tracejar suporte e resistência, ó. Deixa eu tirar tudo aqui, ó. Tu pega a linha horizontal, tá? Porque aí a linha vai ficar bem retinha, horizontal, ó. Aí tu coloca no topo máximo do gráfico, tá? E no fundo máximo do gráfico, certo? Tá aqui, linha de suporte e resistência. Perfeito? Bem facinho de tracejar. Agora, a linha de tendência de alta e de baixa, ao invés de pegar essa linha horizontal em ferramenta gráfica, tu pega a linha de tendência, ó. Aí tu pega lá no fundo máximo, ó, aqui, ó, o fundinho máximo e vai tracejando aqui, ó, nas setinhas, tá vendo, ó? Pega a sequência das setinhas, até onde as setinhas estão indo, ó. As setinhas estão sempre batendo aqui e voltando para cima, fazendo a confluência para cima, tá? Ó, tá sempre batendo aqui, no máximo ele ultrapassa um pouquinho, ó, como nesse caso, e daí ele já começa a voltar. Olha aqui, aqui seria uma estratégia perfeita no SDBRL, ó. Ele ultrapassou um pouquinho a linha de tendência, e, ó, já começou a voltar, beleza? Então, assim se faz o tracejamento, tanto da linha de alta e de baixa, como da linha como da linha de suporte e resistência. Igor Santos, foi você, né? Que Foi você que tinha pedido para fazer essa aula de fractal, né? Eu vi muito sentido nisso, mano, porque é uma das estratégias mais fáceis que tem uma lógica por trás. Então, eu vi muito sentido em passar essa estratégia para vocês, cara. Aprofundado, bem aprofundado. Ó, o Vitor, eu fico um pouco receoso porque o fractal às vezes repinta, ou seja, aparece, de repente apaga. Cara, Vitor, tu viu a parte em que eu expliquei sobre isso? Sobre fazer a análise durante 5 minutos, tá? Para ver se ele tá mais batendo, né? Ou então se ele tá mais sumindo o fractal. Você precisa fazer pelo menos 5 minutos de análise antes de começar a operar. Se ele tá mais batendo ou se ele tá mais aparecendo e depois sumindo, beleza? Deixa eu ver aqui o que o Igor Santos falou. Eu estava fazendo 20k por dia no gráfico de segundos com o Patek. Parei de ganhar por causa dos sinais repintados. Comecei a entregar tudo de volta para o mercado. Fiquei pensando que estava errado. Hoje entendi com a explicação. Nossa, que top, Igor. Pô, que bom, mano. Tá vendo, galera? Ó, mano, se vocês têm alguma estratégia que vocês se identificam, mas falta alguma coisinha,
passem para mim, porque aí eu trago essa estratégia de imediato aqui. Amanhã não, porque amanhã a gente já tem a gente já tem um cronograma pronto para amanhã, uma aula bem importante amanhã, tá? Mas, cara, se vocês vão passando para mim, porque daí eu trago aqui para vocês, entendeu? Pô, a estratégia Pateca é uma estratégia muito fácil, mano. Eu fiz até hoje faço, né? Mas já fiz muita grana com essa estratégia, cara. E só analisando ela, tá ligado? O dia todo analisando ela, pegando os melhores gráficos, pegando as melhores operações, pegando operação com qualidade, tá? Passe, por favor, as aulas para que eu possa me adiantar e acompanhar aqui. Passo sim, tá? Assim que a gente encerrar a mentoria aqui, eu já vou passar. Eu sempre gosto de repassar a estratégia. Eu sempre gosto de repassar a estratégia. Assim que a gente encerra a live, eu passo tudo para vocês, desde a primeira aula, para ver se você quer assistir alguma coisa de novo, entendeu? Fenton, vai conseguir responder agora no privado? Vou. Tudo 100% arrumado agora, tá? Agora, após a mentoria, eu já vou voltar a responder vocês. Tudo 100% arrumado agora, tá? Essa estratégia eu já tinha visto umas 3 vezes no seu canal no YouTube, mas você explicando hoje já ficou bem mais prático. Cara, é porque no canal do YouTube a gente passa sempre o básico, né? Não tem como, pô, senão meus vídeos vão ficar tudo vídeo de 1 hora, daí é foda, tá ligado? Agora aqui, que vocês são mentorados, é diferente, né? Fractal é período 3, né? Exato, período 3. Qual é a sua estratégia favorita para alavancagem? Ah, isso daí vem amanhã. Isso daí vem amanhã, Maridor. Amanhã é dia disso daí, tá? Já tá no cronograma isso daí. Amanhã o cronograma é conceitos gerais, análise gráfica e a melhor estratégia para alavancagem. Esse é o conteúdo da mentoria de amanhã. O de hoje foi fractal e amanhã é esse que eu acabei de falar. Te mandei uma mensagem com uma planilha de gestão do trade. Veja se é boa. Boa, perfeito. Eu já vou dar uma analisada nela e aí, se for boa, eu já mando pro pessoal lá na comunidade, se você permitir, Daniel. Beleza? Eu vou enviar para vocês lá agora, né? Porque tem um pessoal que entrou agora recentemente, tá? É, Qual o melhor tempo gráfico e expedição? Ele irá e vai muito do que eu falei, do que você se identifica mais, em operar em segundos ou em operar em minutos. Na Fractal eu gosto mais de operar em minutos, porque você tem uma logística por trás quando você opera em minutos, tá? Você tem a logística de linha de tendência ou a logística de suporte e resistência. Agora, em segundos não tem muito essa logística, tá ligado? É mais você passar um tempinho analisando e ver se o fractal ele tá vindo repintado ou então se ele tá batendo mais do que vindo repintado, entendeu? É mais você analisar isso daí quando é estratégia de segundos. Então, eu prefiro mais em minutos, tá? E aí, galera, muita gente me pergunta: "Ah, mas beleza, o tempo de vela quando é minutos, repintado é tipo assim, é sinal que ele aparece, mas ele não se concretiza, entendeu? Ele aparece ele um sinal para venda, mas ele não se concretiza. Daí o sinal ele some, entendeu? A setinha some porque ele não se concretizou, tá? E aí, o que, me perdi o que eu tava falando. Ah, é, verdade. E aí, essa estratégia, quando se trata em minutos, né? Aqui no Fractal, sempre deixa o período de vela em 5 minutos, mas as operações, vocês podem ver para pegar em 3, tá? Eu gosto bastante de pegar em 3 e não em 5. Em 5, tá? Eu gosto sempre de pegar em 3 minutos e não em 5. Não sei se vocês perceberam que na live ali eu tenho pegado, nas lives ali do gratuito, eu tenho pegado bastante operação em 3 minutos, cara. Porque eu tenho percebido que o mercado ultimamente, as velas elas estão respeitando, mas nos últimos segundos ali, né, no último 1 minuto de vela, ela tem, tipo, dado uma trollada, tá ligado? Ela tem dado uma oscilação, tá? Então, por isso que eu tenho pegado mais operação em 3 minutos do que em 5. Beleza? Porque eu já tenho percebido isso no mercado faz um mês mais ou menos, e aí eu comecei a testar isso e a nossa assertividade ali em live no grupo gratuito aumentou pra caramba depois que eu comecei a fazer isso. Ou seja, olha como o feeling de mercado é importante, tá ligado? Olha como o feeling de mercado é importante, mano. É isso que eu quero treinar cada vez mais vocês, mano, a terem esse feeling de mercado. Vocês pensam que as coisas é tipo assim, o Fenton tá viajando, do nada pegando a operação em 3 minutos. Não, eu tô analisando todo dia, pensando o que que tá dando errado e corrigindo, fazendo o diário de trader, entendeu?
Mas você deixa o tempo gráfico em 3 minutos também? Não, o tempo gráfico deixa em 5, tá? O tempo gráfico deixa sempre em 5, sempre em 5. É o melhor tempo gráfico para se operar é com minutos. É o melhor tempo gráfico para se operar com minutos, onde mais respeitam as velas e as estratégias, beleza? Confirme o número do PV da mentoria. Claro, agora. O que você fez, Júlia? Peraí, troca. O que tu fez? Essa estratégia serve também para mercado aberto ou só o OTC? Serve para aberto também. Para os dois, tá? Só confirmar o número aqui da mentoria. Hoje já vai dar boa de voltar a responder vocês, tá? E vamos para cima. Aí, cadê a imagem? Já paramos de compartilhar a tela já. Já passamos o conteúdo já. O diário estou fazendo e gravando a tela dos horários. Vi que existe uma sequência no tempo. Boa. Aí, passei o número aí, tropa. Vocês podem mandar mensagem lá, beleza? Cara, é isso. Mentoria de hoje finalizada, tá? Eu vou tirar bastante dúvida de vocês agora no privado, agora que o número voltou. Deixa eu só ler a mensagem do Igor, tá? Não vou estender muito essa mentoria, porque minha noiva tá meio zoada aqui. Aí eu vou ver o que ela tem. Mas só deixa eu ver a dúvida do Igor aqui. Eu operei em 10 segundos de gráfico, com inspiração de 5. Achei que respeitou melhor o fractal. Olha só a dica do Igor, ó. Eu não opero, eu confesso pra vocês, eu sou sincero. Eu não opero tanto em segundos usando fractal. Mas o Igor tá operando, então ele deu uma dica aí pra vocês, ó. Achei que respeitou melhor utilizando o tempo gráfico de 10 segundos e inspiração de 5. Ainda estou aprendendo, mas se quiser Phantom ver e validar, boa, perfeito, deixa comigo. Vou validar isso ainda hoje e aviso vocês lá no nosso grupinho, beleza? Ó, encerrando a live aqui, eu só vou subir a aula no YouTube aqui, tá? Lembrando que só vocês têm acesso à aula, tá? Eu subo no YouTube, mas eu subo como privado, tá? Então só vocês têm acesso à aula, não mandem aí pra ninguém, a não ser que seja, né, um parente de vocês, alguma coisa do tipo que vocês queiram ajudar. Mas porque vocês pagaram pela mentoria, então não vai liberar para outros alunos aí que vocês pagaram pela parada, mano. Beleza? Vamos que vamos. E eu vou mandar ali para vocês no nosso grupinho as aulas. Vou mandar todas as aulas que tivemos até agora para poder. Às vezes alguém perdeu alguma aula e tal, para poder vocês terem todas as aulas. Fechou? É nóis, minha tropa. Vamos para cima e amanhã tem mais mentoria. Valeu!